Verônica, você, o que você tem a nos dizer sobre isso, da experiência que você tem também com o seu coletivo? Como é que as pessoas se sentem sendo privadas, por exemplo, do direito de participação política? E não existe como eu posso dizer, não existe assim uma autoridade nacional migratória, né? Quando tem que se tratar de algum assunto relacionado com o migrante, ele tem que ir na Polícia Federal, por exemplo. Isso é um constrangimento? Com certeza. É uma das principais reclamações, né? Sim, em vários países a gente sabe da existência de secretarias de imigração, né? E aqui não. Então, na verdade, a pessoa que entrou irregularmente por falta de condições do trâmite, né? Porque ela já queria migrar, ela não vinha como turista. Ela já queria migrar, então não existe um carimbo de migrar, né? Existe carimbo de turista. Então, independente dela ter entrado legalmente ou não, ela acaba regularmente ou não, ela acaba, né, numa situação irregular. E aí, passado o tempo, ela opta por morar aqui. E qual é a surpresa, né? Quando ela vai atrás das informações de que tem que se regularizar? O primeiro lugar que ela tem que se apresentar é na Polícia Federal. Né? Então, ela vai para a Polícia Federal, ela é informada a respeito das infrações, das multas. Né? Então, quando a gente fala de lei, e aí eu vou falar de dois tipos, né? Enquanto imigrante, tem a lei que não nos protege, né? Que nos vulnerabiliza ainda mais, né? Porque a gente realmente está num limiar de ser criminoso, né? Às vezes, por estar numa situação irregular, e que por muitas vezes é tratado como ilegal, né? Então, é uma coisa que, às vezes, do mesmo jeito que tem a diferença entre estrangeiro e imigrante, eu sempre tento também corrigir essa questão de ilegal, né? Nenhum ser humano é ilegal. Né? Então, a da irregularidade nos vulnerabiliza. E aí, além disso, além dessa lei que não se modifica, a gente não pode pressionar, né, civilmente, como cidadão, né, ou a partir do voto, para ela mudar. Por quê? Porque para quem interessa mudar? Né? Para a gente, imigrante. Só que quem é que muda? Quem é o executivo, né? Quem é o legislativo? São, teoricamente, não migrantes. Então, quem é que vai ter o maior interesse de mudar isso? A gente, quando estiver lá. Mas imigrante nunca pode estar lá. Né? Então, para o imigrante ele conseguir ser votado ou votar, ele tem que passar por um processo de naturalização, né? Que demora, em média, 6 anos. Né? E que exige um montão de cumprimentos, desde o comprovante de sustento por anos, desde, né? Lógico, se você tiver, acho que 800 mil para investir no país, né? Se você tiver 2 empresas com não sei tanto de capital, aí a naturalização... 2 litros d'água, daqui a pouco, se der 2 litros d'água, você vai ser aceito. É verdade, né? Vou estocar. Né? Porque, e aí, assim, nesses casos, a naturalização... lógico, se você tiver nascido, né, um Neymar da vida, né, boliviano, paraguaio, aí pode ser naturalizado, né? Mas, se não, é muito difícil, né? Então, a gente, realmente, o entrave da legislação atual do imigrante dificulta muito as nossas vidas. Mas aí a gente fala das outras leis, que, na verdade, não deveriam dificultar, que, teoricamente, são universais e que a gente ainda vê não aplicadas ao caso dos imigrantes. E aí eu vou me deter muito à questão das leis de educação. Né? O acesso à educação é universal. Ok, né? Todo mundo sabe. Acesso à saúde universal também. Mas, tratando-se do imigrante, isso pode ter uma flexibilidade. Né? Não pode ser tão universal assim. Ainda existem crianças, adolescentes que são privadas do direito de estudar porque as próprias instituições que recebem as escolas ou as direções de ensino desconhecem, né, a possibilidade dele se matricular com o documento de origem. Ou então dificultam a equivalência dos estudos, mesmo, né, estando no Mercosul, tendo tantos convênios, né, tantas coisas que já são conhecidas, ainda assim a lei não consegue possibilitar o acesso, né, desses jovens, tanto na saúde, na educação. Então, quer dizer, mesmo quando existe uma lei, essa lei as pessoas desconhecem, vamos dizer assim. Desconhecem, e por muitas vezes tem que ser ratificadas. E aí eu fico pensando, gente, mas está na Constituição, vai ser ratificada por quem? Pelo projeto, se eu puedo, né? Porque, meu Deus, é lei, né? Então, acho que existe um déficit bem grande, né? Eu acho que a questão do voto, com certeza, é um ponto de partida, né? Porque assim, a participação política tem que existir, né, para a gente ser considerado. O que eu ia também falar, né, a questão das outras leis, era a questão da lei, por exemplo, do trabalho, né?
não sei se sabem, mas existe uma centralização da emissão de carteiras de trabalho. Eu bato muito nessa tecla porque me incomoda muito quando se coloca na mídia a questão do trabalho análogo escravo, né, a questão do trabalho escravo, né, como sendo responsabilidade do imigrante, né? Que bobo ele que veio aqui servir de escravo. Olha, se ele não estivesse aqui, não existiria. Só que, assim, ninguém fala que não existem políticas públicas que possibilitam o acesso desse imigrante ao trabalho formal de uma maneira mais fácil. Se alguém for imigrante aqui e tiver chegado, né, temos imigrantes na sala aí? Imigrante que não tiver carteira de trabalho e quiser tirar a carteira de trabalho, né, por mais que tenha uma oferta de trabalho formal para a semana que vem, a carteira de trabalho vai sair somente em abril, porque o agendamento está em abril. Tá? E é um agendamento que você faz só pela internet, né, com um montão de empecilhos. Então, assim, são legislações que não foram pensadas de maneira nenhuma para acolher ou para facilitar, né, a nossa inserção e integração na sociedade. Muito bom você tocar nesse ponto, Verônica. Era justamente a pergunta que eu ia fazer para o Andrés, que o Brasil ainda não é parte da Convenção da ONU sobre Direitos dos Trabalhadores Migrantes e suas famílias, né? Desde 2010, o texto da Convenção está no Congresso aguardando ratificação. E só a Venezuela e o Brasil ainda não aderiram a isso. Como é que é a sua percepção, qual a sua visão disso? Sim, obrigado. A verdade é que o Brasil, aí tem mais outro paradoxo. O Brasil tem uma lei de refúgio muito avançada. A Lei 9474 é reconhecida internacionalmente como uma das leis avançadas de refúgio a nível internacional. Mas a lei de migrações é muito atrasada. Uma lei da época da ditadura que mostra que não tem muita vontade para poder dar passos importantes em direitos humanos. Porque, claramente, uma lei que não está baseada nos direitos humanos, está baseada na segurança nacional. Então, ali, claramente, um atraso muito grande também que tem um impacto no tema de refúgio. Porque essa lei de refúgio está isolada em um contexto onde a lei maior que a lei das migrações está muito atrasada. Então, claramente, para nós, em ACNUR, seria muito importante poder ter essa nova lei de migrações que deveria estar consistente com os tempos de hoje e que, infelizmente, está ainda muito atrasado. Essa falta de ter assinado essa convenção dos direitos dos trabalhadores migrantes, eu acho que é consistente exatamente com essa lei atrasada. Eu acho que não é por acaso que o Brasil esteja atrasado nessas duas coisas fundamentais. Uma lei de migrações atrasada e não ter assinado a Convenção de Trabalhadores, dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes. Então, sim, é uma grave preocupação. Nós, desde logo, como ACNUR, basicamente, nosso trabalho, nosso lobby no sentido não brasileiro, lobby, vocês conhecem, no sentido de que tem que sempre melhorar não apenas a lei, como foi colocado aqui, mas a aplicação da lei e operacionalizar a lei de jeito que as pessoas possam se acessar a seus direitos em termos de ser beneficiários dos direitos humanos, dos serviços públicos, de saúde, de educação, de poder arrumar a carteirinha de trabalho, como foi bem colocado aqui. Esse não é um problema apenas em geral dos migrantes, mas também dos refugiados. Este país é um dos poucos países que já desde o momento que a pessoa solicita o refúgio, por lei, que isso é muito avançado, a pessoa tem direito a acessar e ter uma carteirinha de trabalho. Mas o problema é que está demorando muito para poder obter essa carteirinha de trabalho. Então, demora 4 ou 5 meses, que é um tempo fundamental para a pessoa poder acessar, não apenas para o trabalho, mas para poder suster a família, para poder ter uma moradia decente, em condições de dignidade. Então, claramente, continua sendo uma grande preocupação. Então, sim, em conclusão, eu acho que não ter assinado essa convenção, sim, está, infelizmente, consistente com essa falta de ter adotado uma nova lei baseada em direitos humanos.
É interessante você colocar isso, porque da outra vez que eu participei do debate aqui do Diálogo Conexos, eu também fiquei com essa impressão que, muitas vezes, a legislação é atrasada no Brasil, mas quando ela é avançada, ela é mal aplicada, né? Não tem os instrumentos necessários para aplicar. Quer dizer, você disse que o Brasil tem essa legislação muito avançada com relação aos refugiados, que uma vez que a pessoa pede o refúgio, ela imediatamente tem direito a 6 meses de carteira de trabalho, daqui a 6 meses, né? Um imediato que leva 6 meses para acontecer. Realmente é bastante complicado. Assim não funciona. Bom, a gente já conseguiu entender como é que funciona a lei. Você participou da elaboração de uma proposta, foi uma das 11 especialistas, né, convidada pela Secretaria Nacional de Justiça, para propor uma reforma na legislação migratória no Brasil. Você pode dizer para a gente os pontos básicos dessa lei e quais seriam as vantagens com relação à legislação antiga? Também em Drajas, porque toda essa legislação é muito complicada e tem repercussão em diversos setores ou seja, ela é uma legislação que se comunica com outros dispositivos importantes. A ideia da comissão de especialistas foi facilitar a regularização migratória. A nossa pergunta é: quem ganha com a dificuldade de regularização migratória? Quem ganha com a dificuldade do migrante de entrar aqui? E o fato de que ele acaba sendo lançado a uma situação de irregularidade que ele não desejou. Então, por exemplo, conversando com o padre Paulo Paris, da Missão Paz, ele dizia: nossa, se o migrante chegasse aqui com os 4, 5 mil dólares que ele pagou para o coiote, ele ia chegar aqui muito melhor, não é? E não só ele ia chegar com maiores meios, mas ele ia chegar numa situação pessoal muito diferente, que dispensaria a assistência da qual ele depende hoje, né? E criaria todo esse aparato de assistência que, além de tudo, é deficiente, não é? Então, a nossa ideia é: quem ganha com a restrição migratória? O coiote, aquele que recruta para tráfico de pessoas, aquele que recruta para o trabalho escravo. É esse que ganha com a irregularidade do migrante. Ninguém ganha, o Estado brasileiro não ganha com isso. O Estado brasileiro não ganha porque ele não sabe quem é, onde está, que política poderia atingi-lo, que benefício essa pessoa poderia trazer em diversos programas em que nós poderíamos pensar na inserção, na acolhida e não no contrário. Então, a ideia do nosso projeto é de facilitar a regularização migratória. Aí nós rompemos um elo de uma cadeia muito importante que existe no Brasil hoje, que é a cadeia da autorização para trabalho, né? Quer dizer, hoje nós temos uma grande facilidade para empregadores que querem atrair mão de obra que é chamada qualificada para o Brasil. Temos resoluções do CENIG recentes, número 113 e 104, que facilitam sobremaneira as empresas estrangeiras, as empresas que querem trazer estrangeiros para trabalhar no Brasil, inclusive empresas transnacionais que atuam aqui. Então, essa ideia de que para o rico, né, para o empregador rico, é fácil obter autorização de trabalho, contrasta com a nossa realidade. A maior parte das pessoas que vêm para cá vem procurar emprego aqui. Então, a gente criou um visto para quem procura o emprego. O Brasil sabe quem é, onde ele estará, ele está procurando emprego, e ele pode converter em qualquer momento num pedido de residência. É difícil explicar para vocês as condições. O anteprojeto vocês encontram facilmente no site do projeto Cosmópolis, que é uma parceria da Prefeitura Municipal de São Paulo com o Instituto de Relações Internacionais da USP, usp.br/Cosmópolis. Vocês encontram lá o anteprojeto e bastante material sobre migrações internacionais. Muito interessante. Deixa eu te interromper só um segundo. Gostaria de que você comentasse um pouco isso. Esse visto é o visto para procurar emprego. O que isso te parece, Verônica? Eu também não conheço a lei aprofundadamente, mas assim, já me parece um avanço, porque eu esqueci de falar, e foi ótimo você ter me dado, que apesar assim, de existir uma lei de regularização, nem todos os países, né, conseguem acessar essa lei, né, às vezes só com anistia, ou seja, ele é obrigado a ficar em situação irregular. Né? Isso é muito forte. Então, existem, com o Mercosul, alguns convênios que existe o acordo da livre residência, mas esse acordo da livre residência também está amarrado a 3 vias, né, de documentação que você tem que entregar. Então, você solicita, apresenta um montão de certidões negativas de todos os lugares do mundo, comprovando que você não matou ninguém, que você não vai roubar. E aí, depois de... Você conseguiu reunir toda a papelada assim, em 8 meses, demora mais 6 meses para sair a tua identidade, e aí passou um ano, você tem que renovar. Tudo de novo.
Né? Então, assim, é muito ruim. A lei é muito ruim. Então, saber que existiria, por exemplo, esse visto que permitiria a pessoa procurar emprego e aí solicitar residência quando ela estivesse um pouquinho mais estabilizada, eu acho que, né, seria um caminho. Avanço. Até porque é bem oneroso, né? Não é barato. Eu queria só fazer uma observação. A Verônica fez referência ao Acordo de Livre Residência do Mercosul. É um acordo que nós temos que também inclui estados associados do Mercosul, Bolívia, Chile, Peru e Equador. E ela chega num ponto que me permite fechar, então, o que eu ia dizer. Eu não quero ser mercadora de ilusão para vocês. Eu acho que a lei tem que mudar, acho que o nosso projeto tem pouca chance política nesse momento tão conservador da composição do Congresso Nacional, mas ele está em disputa, a participação de todos é muito importante, existem diversos projetos tramitando, e depois que a gente conseguir melhorar a legislação, a gente vai ter que brigar para aplicar, para implementar. Porque, como a Verônica se referiu ao acordo de residência do Mercosul, nós também podemos falar das leis de anistia. A gente conseguia as boas leis de anistia, depois, quando chegava na hora da Polícia Federal aplicar a lei de anistia, ela exigia documentos que não estavam previstos na legislação e na regulamentação. Então, existe a dimensão legal dessa luta, mas ela vai muito além dessa dimensão legal. A lei é só o começo e a gente não conseguiu ainda sequer a lei. Por isso que a gente ainda tem muito caminho pela frente. Certo. Seria interessante a gente tentar entender nesse momento, já que a gente está com uma mesa aqui onde todos estão concordando assim, com relação a que a política, com a lei atual de imigração tem que mudar no Brasil, vamos tentar entender quais são as forças contrárias. Você citou agora o nosso Congresso e tudo, vamos tentar entender. Eu vou fazer algumas perguntas que eu, pesquisando na rede e tudo, achei, acho que qualquer pessoa aqui conseguiria achar também, e muitas vezes as pessoas, por não conhecerem profundamente o assunto, também têm essas dúvidas e têm esses temores que acabam movimentando essas forças mais conservadoras, vamos dizer assim. Então, assim, o Brasil quer mudar a sua legislação de imigração, o Brasil quer ser mais progressista nisso. O Brasil tem condições de fazer isso? O Brasil tem as condições econômicas para isso, para receber? Tem muita gente que fala, mas os migrantes vão roubar nossos empregos, os migrantes vão inchar o sistema público de saúde, nós já temos os nossos problemas, vamos ficar importando problemas de fora e tudo. O que vocês têm a dizer? Como é que vocês rebatem esse tipo de argumentação? Eu estava pensando, puxa, quero ver a resposta de alguém primeiro. Aí eu olho todo mundo olhando para mim.